nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quando apelam ao teu infinito amor. Jesus divino, portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas ao socorro daqueles que te reconhecem e, dispensando, fiel a prudente. Faz divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, os teus sonhos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se exponha, ao amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se formem amigas e paz aos conhecimentos e harmonia ao perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Boa segunda-feira a todos. Estamos hoje aqui reunidos para abrir os trabalhos do Evangelho no lar desta segunda-feira. Pedimos a todos que limpem seus corações para que possamos fazer um bom Evangelho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Parte 1. Das causas primárias. Capítulo 1. De Deus. Deus e o infinito. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe.
Pois de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Atributos da divindade. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor, à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por consequência, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Panteísmo. Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograrias sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditarias saber, quando na realidade nada saberias. Deixai por consequência de lado todos esses sistemas, tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra,
que se deve pensar da doutrina panteísta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Pretendem os que professam esta doutrina achar nela demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo o vazio ou nada em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? A razão. Refleti maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Em 1939, desencarnou-se um de meus irmãos, José Cândido Xavier, e deixou, sob a nossa responsabilidade, a viúva com 2 filhinhos. A viúva de meu irmão era uma moça extraordinariamente humilde, extraordinariamente bondosa, e em 1941 ela foi acometida de grave distúrbio mental. O assunto é longo e eu vou resumir para que não venhamos a tomar muito tempo. Depois de alguns meses em que a viúva de meu irmão, que sempre consideramos nossa irmã muito do coração, depois de alguns meses em que ela estava conosco, em casa doente, o caso agravou-se e foi preciso a internação numa casa de saúde mental, o que foi providenciado em Belo Horizonte com o auxílio de médicos amigos da cidade de meu nascimento, Pedro Leopoldo, perto da capital de Minas Gerais. Acompanhei minha cunhada, a quem eu sempre dispensei muita consideração e muito carinho. E depois de interná-la nessa casa de saúde mental, observando o estado de muitos enfermos que estavam ali, naturalmente abrigados, com muita segurança, com muita proteção, muita assistência, mas voltei para a nossa casa com o coração muito abatido. Então, era noite e o segundo filho de minha cunhada, com meu irmão, era uma criança paralítica. A criança chorava, então eu me enterneci muito ao ver que o pequenino estava sem a presença materna. Sentei-me, comecei a orar e as lágrimas me vieram aos olhos. Pensando em meu irmão desencarnado, muito moço ainda, na viúva, tão cedo assim, numa prova tão difícil, e sentindo a minha incapacidade de dar a ela a assistência precisa, senti que a minha emoção era muito grande. Então, achegou-se a mim o espírito de nosso Emmanuel e me perguntou por que é que eu chorava. Então eu disse a ele que naquela hora eu me enternecia muito por ver minha cunhada viúva numa casa de saúde mental, em condições assim precárias. Então ele disse: não, você está chorando por seu orgulho ferido. Vocês aqui têm sido instrumentos para a cura de alguns casos de obsessão, para a melhora de muitos desequilibrados. E quando aprove ao Senhor que a aprovação viesse debaixo do teto de vocês, você está com o coração amargurado, ferido, porque foi obrigado a recorrer à assistência médica, o que é muito natural, e uma casa de saúde mental, um sanatório, um hospício, é uma casa de Deus. Você não deve ficar assim. Então eu disse a ele que concordava com ele, mas que eu pedia a ele, como espírito benfeitor, que trouxesse a minha cunhada de volta ao lar, porque a criança, o segundo filho dela, era paralítico, e aquele choro da criança atestava a falta que o pequenino estava sentindo dela. Então ele disse que ela voltaria, mas aquele ela voltaria que ele disse
Podia ser depois de muito tempo, o que de fato só aconteceu depois de 2 anos. Então eu disse a ele, se eu queria que ela voltasse depressa, ele então me disse, imaginemos a Terra como sendo o palácio da justiça. Nós estamos aqui para rasgar o processo ou é para cumprir o processo? Então eu disse, estamos aqui para cumprir, né? Mas continuei chorando porque observei que o assunto era mais grave do que eu pensava. Então ele disse assim, por que você continua chorando? Eu então, querendo me agastar muito indevidamente, porque a minha atitude era desrespeitosa diante de um amigo espiritual tão grande e tão generoso. Eu disse, eu estou chorando porque afinal de contas o senhor precisa saber que ela é minha irmã. Então ele disse assim, pois eu me admiro muito, porque antes dela, você tinha lá dentro daquela casa 300 irmãs, e eu nunca vi você ir lá chorar por nenhuma. A dor Xavier não é maior do que a dor Almeida, do que a dor Pires, do que a dor Soares, a dor de toda a família que tem um doente. Se você então quer seguir a doutrina que você professa, enquanto ao invés de chorar por ela, você tome o lugar dela ao lado da criança que está doente, precisando de calor humano. Substitua a nossa irmã, que assim você vai exercer a fraternidade. Foi uma lição que eu não posso esquecer. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Nós recebemos um e-mail sugerindo que nós comentássemos sobre cremação. E este é o tema de hoje. André, o que a doutrina espírita diz sobre cremação? Nós temos desde autores que não recomendam a cremação, pois citam que o espírito pode sentir, né, as chamas que consomem o corpo, citam a vasta literatura que cita o desligamento do cordão de prata, o fio fluídico que liga o espírito, ou melhor, o perispírito, ao corpo material e que às vezes demanda um certo tempo para que este desligar seja completo, né? Então, autores que dizem, olha, como não dá para saber qual foi o tempo que a espiritualidade precisou para desligar este fio de prata, então não se deve cremar. E há autores que dizem que as 72 horas são mais do que o suficiente para que toda a cirurgia de desligamento, espírito e perispírito, do corpo físico se dê. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a questão do espírito desencarnado, se ele sofre quando o corpo é cremado. Vamos pensar um pouco. No Sagrado Alcorão, em uma de suas surratas, está escrito: não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai Celestial não o autorize, né? No Livro dos Espíritos, nos atributos da divindade, nós encontramos que Deus é onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, né? Nós que somos pais imperfeitos, no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus nos diz: qual de vós que o filho pede peixe e vós dai cobra? O filho pede pão e vós dai pedra. Se vós que sois maus dão boas coisas para os vossos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial? Ou seja, em primeiro lugar, Deus não autorizaria de maneira nenhuma a cremação se não houvesse sentido nela. Em segundo lugar, há a questão dos méritos do espírito, né? Todo o cuidado que a espiritualidade toma no instante do nascimento e no instante do retorno à pátria espiritual também. Então, tudo está sendo muito bem gerenciado por uma equipe absolutamente competente naquilo que faz que é a alta espiritualidade. E cremando o corpo, como fica a situação do espírito? Depende de como este espírito andou no universo material. Se é uma pessoa extremamente apegada à matéria, né, destas que tudo o que importa é o universo material, é possível sim que haja algum tipo de desagregação, de sofrimento, não só com a cremação em si, mas mesmo com a decomposição biológica do corpo material. Nós encontramos na literatura, encontramos também
no Pentateuco kardeciano, narrativas de espíritos, especialmente espíritos suicidas, que nos traziam o sofrimento de sentir a putrefação do organismo biológico. Alguns até narram o sofrimento dos vermes que dissolvem a carne, né? Agora, por exemplo, vamos a Sócrates. Sócrates, quando foi condenado a tomar a cicuta, nos chega a narração que assim que ele o fez, um de seus discípulos pede a ele: Mestre, o que quer que façamos contigo após a tua morte? Ele responde: o que vocês quiserem fazer. Sócrates não estará mais aí. Então tudo depende de como nós nos comportamos enquanto estamos no universo material. Se temos uma vida responsável, preocupada com as questões morais, com o crescimento intelectual, com a transcendência da vida após a morte, nós preparamos a nossa malinha para o retorno à pátria espiritual, ou nós acreditamos a vida inteira que tudo se resumia em matéria? Se nós nos preparamos para a espiritualidade, tivemos boas ações ao curso de nossas vidas, muito provavelmente instantes após a atividade de cessar biológica, já inicia-se as cirurgias espirituais para o completo desligamento do espírito do seu corpo, para que ele possa alçar voos tranquilo e sereno a paragens espirituais. Autoridade da doutrina espírita. Controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma criação puramente humana, só teria por garantia as luzes dos que a criaram. Acontece que ninguém na Terra poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Se os espíritos que revelaram a doutrina espírita se manifestasse a um único homem, nada lhe garantiria origem, pois seria preciso acreditar na palavra daquele que dissesse ter recebido deles os ensinamentos. Admitindo-se uma perfeita sinceridade, poderia ele convencer perfeitamente as pessoas do seu meio, poderia ter seguidores, mas jamais chegaria a reunir todo o mundo. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Por isso, encarregou os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se em todos os lugares, sem dar a ninguém o exclusivo privilégio de ouvir suas palavras. Um homem pode ser iludido, pode iludir-se a si mesmo, mas não se pode enganar milhões de pessoas que veem e ouvem a mesma coisa. Isto é uma garantia para cada um e para todos. Aliás, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se pode fazer desaparecer multidões. Podem-se queimar livros, mas não se podem queimar os espíritos. Acontece que, queimando-se todos os livros, a fonte da doutrina espírita não seria atingida, pois ela não está na terra. Surge de todos os lugares, e qualquer pessoa pode beber nessa fonte. Se faltarem os homens para propagá-la, haverá sempre os espíritos, que alcançam todo o mundo e aos quais ninguém pode atingir. E em vista disso, os próprios espíritos fazem a propagação do espiritismo, com a ajuda de incontáveis médiuns que surgem de todos os lados. Se houvesse somente um único intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido, e o próprio intérprete, independentemente de qualquer classe a que pertencesse, seria motivo de desconfiança por parte de muitas pessoas. Nem todas as nações o aceitariam, enquanto os espíritos, comunicando-se em todos os lugares, com todas as pessoas, todas as seitas e todos os grupos são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, independe de cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe social, pois qualquer um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era preciso que assim fosse para que todos os homens se sentissem convocados à fraternidade. Se não fosse posto sobre um terreno neutro, ele teria alimentado as desavenças ao invés de abrandá-las. Na universalidade dos ensinamentos dos espíritos está a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação.
A voz de um único homem, mesmo com a ajuda da imprensa, levaria séculos para chegar aos ouvidos de todos. Mas eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os lugares da terra, para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los a todos de forma igual, dos mais simples de entendimento aos mais sábios. Ninguém é deixado de lado. É uma vantagem que nenhuma das doutrinas que já apareceram até hoje possui. Resulta que, se o Espiritismo é uma verdade, ele não teme a má vontade dos homens, nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas do globo, visto que nenhuma destas coisas pode atingir os espíritos. Mas esta não é a única vantagem que resulta desta posição excepcional. O Espiritismo tem também uma poderosa garantia contra as divisões que poderiam nascer, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um obstáculo, mas trazem em si mesmas o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, por causa da diferença de conhecimentos que têm, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, pois não é dado a todos penetrar certos mistérios. O que cada um sabe é proporcional à sua purificação, e a maioria dos espíritos não sabe mais do que os homens, aliás, sabe até menos do que alguns deles. Há entre os espíritos, como entre os homens, presunçosos e pseudo-sábios, que creem saber o que não sabem, sistemáticos que tomam suas ideias como verdadeiras, e, enfim, os espíritos de ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, os únicos despojados das ideias e preconceitos terrenos. Sabe-se também que os espíritos mentirosos não têm escrúpulos e se identificam com outros nomes para fazer aceitar suas utopias, ou seja, suas ideias fantasiosas. É fundamental considerar que para tudo o que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter terão um caráter pessoal sem garantia de autenticidade e devem ser consideradas como opiniões exclusivamente pessoais deste ou daquele espírito e que seria imprudente aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro exame ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos é, sem dúvida, o da razão. Portanto, toda teoria que contrarie o bom senso, a rigorosa lógica e os dados positivos que já possuímos deve ser rejeitada, mesmo que esteja assinada por qualquer nome respeitável. Mas, em muitos casos, este exame ficará incompleto, em virtude da insuficiência de conhecimento de algumas pessoas e da tendência de muitos em considerar sua própria opinião como o único árbitro da verdade. Nesta situação, como procedem os homens que não confiam de forma total neles mesmos? Levam em consideração a opinião da grande maioria, tomando-a como guia. É dessa maneira que devemos proceder em relação ao que dizem os espíritos, já que eles mesmos nos fornecem os meios desse controle. A concordância do ensinamento dos espíritos é, portanto, o melhor de todos os controles, mas ainda é preciso que ocorra em certas condições. A menos segura de todas é quando um único médium pergunta a muitos espíritos sobre algo duvidoso. É evidente que, se ele está sob o domínio de uma obsessão, ou se ele está em sintonia com um espírito mistificador, esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há também uma garantia suficiente na concordância que se pode obter pelos médiuns de um único centro, pois podem estar todos sob a influência de mistificadores. A única garantia séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que exista entre as revelações feitas espontaneamente, servindo-se de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros em diversos lugares. Compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas das que se referem aos princípios básicos da doutrina espírita. A experiência demonstra que quando um princípio novo deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente, em diferentes lugares ao mesmo tempo e de uma maneira idêntica, se não pela forma, pelo menos pelo conteúdo.
Portanto, se ocorrer a um espírito formular uma teoria personalizada, baseada em suas próprias ideias e longe da verdade, pode-se estar certo de que essa teoria ficará circunscrita e limitada, e cairá diante da unanimidade das instruções vindas de todas as partes e de maneira idêntica, como já demonstraram vários exemplos. É esta unanimidade que fez cair todas as teorias parciais que surgiram na origem do Espiritismo, época em que cada um explicava os fenômenos à sua maneira, antes mesmo que se conhecessem as leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível. Esta é a base em que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o damos por verdadeiro. Não nos colocamos de modo algum como árbitro supremo da verdade e não dizemos a ninguém: acreditai em tal coisa, pois estamos vos dizendo. Aos nossos próprios olhos, a nossa opinião é apenas uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto sermos tão falíveis quanto qualquer outra pessoa. Não é porque um princípio nos foi ensinado que devemos tomá-lo por verdadeiro, mas sim porque ele teve aprovação geral. Na posição em que nos encontramos, recebendo as comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios, espalhados pelos diversos pontos do globo, temos condições de analisar os princípios sobre os quais esta concordância se estabelece. Essa observação é que nos tem guiado até agora e guiará novos campos que o Espiritismo será chamado a explorar. É assim que, ao estudarmos atentamente as comunicações vindas de diversas partes, tanto da França quanto do estrangeiro, reconhecemos, na natureza todo especial das revelações, que há uma tendência para se entrar num novo caminho e que é chegado o momento de dar um passo. Essas revelações, às vezes feitas com palavras de sentido oculto, muitas vezes passaram despercebidas pelos que as receberam. Muitos outros acreditaram tê-las obtido com exclusividade. Tomadas isoladamente, elas seriam sem valor para nós. Apenas a coincidência lhes dá seriedade. Depois, chegado o momento de revelá-las à luz da publicidade, cada um se lembrará de ter recebido instruções do mesmo teor. É este movimento geral que observamos e estudamos, com a assistência de nossos guias espirituais que nos auxiliam a julgar a oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Este controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que se encontrará, daqui para frente, o critério da verdade. O que fez o sucesso da aceitação da doutrina espírita, formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns, foi que, em toda parte, cada um pôde receber diretamente dos espíritos a confirmação dos ensinamentos que estes livros contêm. Se os espíritos tivessem vindo de todos os lugares a contradizê-los, estes livros teriam já há muito tempo sofrido o destino de todas as criações fantasiosas. O próprio apoio da imprensa nos salvaria do naufrágio, mas, embora não tendo contado com esse apoio, eles rapidamente abriram seus caminhos e avançaram com segurança. Isso ocorreu porque tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade compensou, em muito, a má vontade dos homens. Assim será com todas as ideias, vindas quer dos espíritos, quer dos homens, que não puderem suportar a prova deste confronto, cujo poder não há quem possa contestar. Suponhamos, portanto, que agrade a alguns espíritos ditar, com um título qualquer, um livro de sentido contrário. Suponhamos ainda que, com uma intenção agressiva, com a finalidade de desacreditar a doutrina espírita, a malevolência faça surgir comunicações apócrifas, ou seja, falsas, sem autenticidade. Que influência poderiam ter esses escritos se são desmentidos em todos os lugares pelos espíritos? É da adesão destes últimos que seria preciso se certificar antes de se lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só ao de todos, existe a distância que vai da unidade ao infinito. Que poder teriam até mesmo
todos os argumentos dos difamadores sobre a opinião das massas, se milhões de vozes amigas, vindas do espaço, vêm de todos os cantos do universo e no seio de cada família, contradizendo os difamadores e confirmando os princípios espíritas com clareza? A experiência sobre este assunto já não confirmou a teoria em que se transformam todas essas publicações que deveriam supostamente destruir o espiritismo? Qual foi a que, pelo menos, lhe diminuiu a marcha? Até hoje, não se tinha prestado a devida atenção a essa questão sob este ponto de vista, sem dúvida, um dos mais sérios e importantes. É que cada um desses difamadores contou consigo mesmo, mas não contou com os espíritos. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que o espiritismo poderia sofrer pelas seitas, que quisessem se apoderar dele em seu proveito e acomodá-lo a seu bel prazer. Quem quer que tentasse fazê-lo, desviá-lo do seu objetivo providencial, fracassaria, pela simples razão de que os espíritos, pela universalidade de seus ensinamentos, farão cair por terra toda modificação que se desvie da verdade. De tudo isso resulta uma verdade fundamental. É que aquele que quisesse se colocar contra a corrente de ideias estabelecidas e aprovadas poderia causar uma pequena perturbação, local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto no presente momento, e muito menos no futuro. Disso ainda resulta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos da doutrina espírita, ainda não elucidados, não se tornarão lei, mas ficarão isoladas e, por conseguinte, apenas devem ser aceitas, com todas as reservas e a título de esclarecimento. Daí a necessidade de se dedicar a maior prudência em lhes dar publicidade, e no caso de acreditar-nos ser útil publicá-las, é importante apenas apresentá-las como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo, em todos os casos, necessidade de confirmação. É preciso obter esta confirmação antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, se não quisermos ser acusados de leviandade ou decredulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem, mas suas revelações, com extrema prudência e sabedoria. Eles só abordam grandes questões da doutrina espírita gradualmente, à medida que a inteligência do homem esteja apta para compreender as verdades de uma ordem mais elevada e quando as circunstâncias sejam propícias para a emissão de uma nova ideia. É por isso que, desde o princípio, eles não disseram tudo, e até agora ainda não disseram, nunca cedendo à impaciência das pessoas muito apressadas, que querem colher os frutos antes do tempo. Seria inútil, pois, querer adiantar-se o tempo designado a cada coisa pela providência. Os espíritos verdadeiramente sérios negariam sua ajuda. Mas os espíritos levianos, que não se preocupam com a verdade, respondem a tudo. É por esta razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Estas considerações sobre os princípios expostos não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a consequência natural das condições sobre as quais os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de espíritos dizem contrário em outros lugares, conclui-se que a verdade não pode estar com um único ou quase único em sua opinião, pois pretender ter razão sozinho contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca decidem de um modo definitivo. Declaram apenas abordá-la sob o seu ponto de vista, e eles mesmos aconselham a esperar uma confirmação. Por mais grandiosa, bela e justa que seja uma ideia, é impossível que ela reúna, desde o início, todas as opiniões. As divergências de opinião que resultam disso são a consequência inevitável do movimento que se desencadeia. São mesmo necessárias para melhor ressaltar a verdade. E é útil que tenham lugar no começo do movimento para que as ideias falsas sejam postas de lado mais rapidamente. Os espíritas, que por causa disso têm alguns temores, devem tranquilizar-se. Todas as pretensões isoladas cairão, pela força das coisas, diante do grande e poderoso critério da concordância universal.
Não será pela opinião de um homem que se estabelecerá a união, mas pela voz unânime dos espíritos. Não será um homem, muito menos nós ou qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Também não será um espírito, vindo se impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos comunicando-se em toda a terra por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Esta é a força e a sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse fixada com um alicerce de base inabalável. Foi por isso que ele não quis pôr essa responsabilidade sobre a cabeça frágil de um só homem. É diante desse poderoso tribunal de sabedoria, como um areópago, onde não se impõe nem às sociedades, nem às rivalidades invejosas, nem às seitas, nem às vaidades patrióticas, que virão se quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões da supremacia individual, pois nós mesmos nos destruiríamos se quiséssemos substituir nossas próprias ideias pelos seus decretos soberanos. Apenas ele decidirá todas as questões pendentes de interpretação que silenciarão as discordâncias e dará razão ou não a quem dê direito. Diante deste imponente acordo de todas as vozes do céu, o que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos que uma gota d'água que se perde no oceano. Menos do que a voz de uma criança abafada numa tempestade. A opinião universal, eis o juiz supremo, é quem se pronuncia em última instância. Ela é formada a partir de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem apenas um peso relativo na balança. Se é falsa, não pode se sobrepor sobre as demais. Nesse imenso conjunto, as individualidades desaparecem, e isso representa uma extraordinária derrota para a vaidade e o orgulho humanos. Este conjunto harmonioso já se anuncia, e este século não passará sem que ele resplandeça com todo o seu brilho, de modo a eliminar todas as incertezas, pois, daqui para frente, vozes poderosas receberão a missão de se fazer ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente preparado. Aquele que estiver indeciso, preste atenção entre os dois sistemas opostos e observará para onde se encaminhará a opinião geral. Este será um indício seguro, no sentido que se pronuncia a maioria dos espíritos e os diversos lugares em que se comunicam. É um sinal seguro sobre o qual, dos dois sistemas, será o dominante. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Eu quero beber. Cansado. Vamos beber, vamos beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, você sabe, mesma coisa de sempre. Trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? O que eu falei? Se não é pra fazer amanhã, eu faço. Você não fica preocupando, não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, cara. Eu quero beber. Pega a cerveja. Pega a cerveja. A cerveja. Isso.
Gostei, sim. Pode ficar Chave. tranquilo. Tá aqui, sim. Eu tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair não? Não, vou ficar quietinho aqui. Sozinho? É, sozinho. Será que estamos sozinhos mesmo? Lê do engano, caros irmãos. Sempre temos companhia conosco, dependendo da nossa própria sintonia espiritual. Se formos uma pessoa desajustada, sem seguirmos as leis divinas, arrogante com o próximo, pensamentos negativos, estaremos atraindo exatamente espíritos inferiores, um obsessor diário a sugar suas fracas energias. Orai e vigiai. Datas espíritas do mês de janeiro. 1 de janeiro de 1846, nasce o filósofo da doutrina, Leon Denis, autor de vários livros doutrinários. 1 de janeiro de 1851, surge o primeiro número da Revista Espírita, fundada por Allan Kardec. 2 de janeiro de 1884, é eleita a primeira diretoria da Federação Espírita Brasileira, tendo como presidente o Major Francisco Raimundo Everton Quadros. 2 de janeiro de 1870, desencarna o advogado Jean Baptiste Raust, autor de Os Quatro Evangelhos. 3 de janeiro de 1412, nasce na França Joana d'Arc. 4 de janeiro de 1903, desencarna o cientista ligado ao espiritismo Alexandre Aksakov. 6 de janeiro de 1868, surge nas livrarias a primeira edição de A Gênese, de Allan Kardec. 7 de janeiro de 1895, nasce o esperantista e médium psicógrafo Porto Carreiro Neto. 9 de janeiro de 1862, nasce na cidade de Genova, Itália, Ernesto Bozano, pesquisador de fenômenos espiritistas. 10 de janeiro de 1969, desencarna a professora Zilda Gama, médium psicógrafo, tendo produzido por intermédio do espírito Victor Hugo diversos romances mediúnicos. 11 de janeiro de 1971, desencarna o médium José Pedro de Freitas, mais conhecido como Zé Arigó, vítima de acidente automobilístico. 13 de janeiro de 1910, desencarna Andrew Jackson Davis, um dos precursores do espiritismo. 15 de janeiro de 1871, aparece a primeira edição de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. 17 de janeiro de 1875, nasce no Maranhão Luiz Olímpio Guilom Ribeiro, tradutor das obras de Kardec e presidente da Federação Espírita Brasileira. 18 de janeiro de 1969, desencarna no Rio de Janeiro Ismael Gomes Braga, espírita e esperantista. 20 de janeiro de 1919, desencarna a professora Nália Franco, trabalhadora incansável de caridade, tendo fundado diversas instituições para abrigos dos necessitados. 20 de janeiro de 1883, desencarna Amélie Gabriele Bold, esposa de Allan Kardec, aos 87 anos de idade. 30 de janeiro de 1938, desencarna Caibá de Souza Schutter, fundador do jornal O Clarim e da Revista Internacional de Espiritismo.
estamos agora encerrando o trabalho desta segunda-feira. Agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir se comunicar conosco. Nós lhes rogamos nos ajudar a pôr em prática as instruções que nos deram e fazer com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a essa reunião, e para os quais pedimos a misericórdia de Deus.